Portanto, igrejas locais reunidas, como esta, representam a presença de Deus com o homem, é onde o céu vem à terra. Olha o que Jesus diz em Mateus 18. Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Reunidos aqui na terra, em nome do Senhor, e Deus no céu ouvindo e atendendo. O céu desce à terra na reunião do povo de Deus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, lembre-se, esse é outro texto que foi destruído na pandemia. O contexto aqui não é de que 2 ou 3 reunidos formam uma igreja fora da igreja. O contexto é da igreja. O verso 17 falou da igreja reunida. Deus está onde 2 ou 3 se reúnem, é claro que está. Mas a reunião de 2 ou 3 não torna necessariamente aquela reunião numa igreja. Mesmo Deus estando presente, como está presente conosco em todos os lugares. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É a promessa da grande comissão. Mas você não pode pegar o que Jesus está dizendo para justificar e dizer o seguinte: eu não preciso da igreja, porque onde 2 ou 3 se reúnem, lá está o Senhor. É verdade, mas Jesus diz isso no contexto em que a igreja precisa se reunir para tomar a decisão de ligar ou desligar o membro. É o contexto do texto. Eu estou no meio deles. Portanto, repetindo, igrejas locais reunidas representam a presença de Deus com seu povo, é onde o céu vem à terra. E isso não acontece na internet, por maior bênção que seja a internet. Eu citei o meu canal no YouTube no começo, o canal da nossa igreja, que vai com o meu nome, e eu só abri esse canal na época no meu nome, porque o canal da igreja eu não consegui recuperá-lo, e eu queria começar, e eu citei o canal de propósito, para chegar nesse ponto da mensagem, e você não acreditar, pensar que eu não acredito que exista bênção numa transmissão, como a gente está fazendo agora. Claro que tem. Claro que abençoa quando a palavra é pregada, claro que abençoa quando os sermões ficam lá na internet. Tanto acredito nisso que a gente faz isso. Mas o que Jesus está falando aqui não acontece na internet nem na nossa cabeça. Acontece quando vocês se reúnem como igreja. Para usar uma frase que é de Paulo em 1 Coríntios 11, 18. Vocês se reúnem en eclesia, que poderia inclusive ser traduzido assim: vocês se reúnem na igreja. Que o autor de Hebreus escreveu algo que é muito importante. O cristianismo, a fé cristã é como um avião, depende de 2 asas para decolar e voar. Não voa só com uma asa. O cristianismo, ele é composto de 2 asas, de 2 elementos: o diariamente e o dominicalmente. Esse é o cristianismo bíblico. Quando todos os dias são santos, e a gente esquece que há o dia santo do Senhor, quando todos os dias são santos, e são, mas quando as pessoas justificam dizendo, todos os dias são santos, eu não preciso do domingo, quando alguém diz isso, na verdade ele está dizendo, não tem nenhum dia santo. Todos os dias são santos, eu sei disso, mas o dia do Senhor foi estabelecido pelo próprio Senhor, para que seu povo se reúna, refletindo assim uma imagem do que será a vida no novo céu e na nova terra, um povo diante do seu Deus. Olha o que Hebreus 10 revela sobre a vida cristã ser dominicalmente e ser diariamente. Hebreus 10, 24, preste atenção, olha, leia com seus olhos, veja por você, porque o que eu estou dizendo, se não tem fundamentação bíblica, não tem valor. Hebreus 10, 24. O autor aos Hebreus começa falando do cristianismo dia a dia.
E depois ele vai falar do cristianismo dominical. Dia a dia, ou diariamente e dominicalmente. Verso 24: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Diariamente. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, dominicalmente. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados, há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Você e eu precisamos dos irmãos. Você e eu precisamos dos irmãos no dia a dia, para nos motivar à prática do amor e das boas obras, porque amor e boas obras não são coisas naturais para o homem. Nós precisamos de estímulo para continuar amando, nós precisamos de estímulo para continuar praticando boas obras que comprovam a nossa fé. Nós precisamos de estímulos para viver do modo para o qual nós fomos criados, praticando boas obras, como Paulo diz aos Efésios. E é por isso que a gente precisa uns dos outros, dia a dia, diariamente. É por isso que você precisa de aconselhamento pastoral, é por isso que você precisa de discipulado, é preciso de comunhão intencional no dia a dia, para você perseverar. A perseverança dos santos é um projeto comunitário que se dá diariamente. Hebreus 10, 24 deixa isso claro. Mas Hebreus 10, 25 diz que você também precisa do domingo, do culto público, da reunião da igreja. E não é a mesma coisa de uma reunião via Zoom, YouTube, você sabe disso. Se fosse a mesma coisa, eles não teriam brigado como brigaram para realizar o carnaval depois da pandemia. Graças a Deus houve impedimentos. Mas as pessoas sabem que uma coisa é você assistir uma transmissão, uma coisa é você comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon, outra coisa é você ir ao shopping. Outra coisa é você sentar com o irmão. E você precisa do domingo, da reunião pública, da reunião da igreja, quando toda a motivação do dia a dia, aquela que você no dia a dia estimulou uns aos outros, toda essa motivação ela é potencializada ao máximo no domingo. E essa ideia não é humana, essa ideia é divina. Diariamente e dominicalmente nós motivamos, nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós encorajamos uns aos outros. Agora preste atenção, e aqui talvez alguns me achem legalista, mas é o que está na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando isso, por isso eu chamei sua atenção ao texto. Não deixe de observar a advertência do autor de Hebreus. Ele diz nos versos 26 e 27 que se nós continuarmos pecando por não fazer essas coisas, devemos esperar o julgamento de Deus. Hebreus 10, 26 e 27. Quais coisas? Tudo o que ele disse anteriormente. A fé pessoal em Jesus Cristo, que o capítulo 10 tratou, lá em cima, antes do verso 24. A fé pessoal em Cristo. O estímulo diário cristão, que não é uma opção, é um imperativo bíblico. A reunião do povo de Deus. Peca quem não se reúne. Por isso que no estatuto, eu não sei se consta do estatuto da IPB, mas o estatuto de uma igreja batista diz que é dever do membro frequentar regularmente os cultos da igreja. De onde sai essa ideia? Sai de Hebreus 10, 24, 25, 26, 27. É um mandamento bíblico. Agora, gente, não é que ir à igreja faz de você um cristão. Eu não estou dizendo isso, em nome de Jesus, não me ouçam dizer isso, eu não estou dizendo isso. Ir à igreja não faz de você um cristão. Do mesmo modo que você entrar num hospital não faz de você um médico.
Ou num carro, se você não sabe dirigir, não faz de você um motorista. A gente voa de avião o tempo todo e eu não sou piloto entrando no avião. Entrar numa igreja não faz de você um crente, um cristão. A questão é a seguinte: frequentar a igreja é o que os crentes fazem. Esse é que é o ponto. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós. E, portanto, nós desejamos estar com o povo de Deus. Uma das marcas de quem não é crente, qual é, gente? Uma das marcas de quem não é crente é essa pessoa não frequentar a igreja. Eu tenho certeza que nesta manhã há aqui pessoas casadas cujo cônjuge não está aqui porque não é crente. E ele dá todas as desculpas do mundo para não estar aqui. Vir aqui não torna ele crente. Mas estar aqui é o que crente faz. Olha para a vida dos seus familiares, dos seus amigos descrentes ao redor. Quando a gente olha na superfície, o que todos esses descrentes têm em comum, neste momento, estão todos no parque da cidade, cantando Eduardo e Mônica. Fiquei sabendo ontem, o pastor me contou que não. Onde eles estão nessa manhã? Na praia, nas margens dos rios, nos parques, pedalando, correndo. Incrédulos ou cristãos nominais detestam, e eles declaram isso com orgulho, eles detestam frequentar igreja, eles dizem: eu não quero religião. Eles evitam o povo de Deus, e eles até ficam envergonhados de serem vistos perto dos crentes, sobretudo numa igreja. Você foi na igreja? Eu não acredito. Digamos que uma pessoa conhecida da gente se converta a Jesus Cristo. Ela detestava crente, frequentava a igreja de jeito nenhum, mas agora ela é crente. O que muda na vida dessa pessoa? Superficialmente falando, você começa a ver ela na igreja, você começa a ver ela lendo a Bíblia, você começa a vê-la orando. Orar, ler a Bíblia, ir à igreja, não torna ninguém um crente. Mas orar, ler a Bíblia e estar na igreja é o que fazem os crentes.